Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Com todo o calor, mas amém. Muito bom. Nós vamos ler uma escritura conhecida em Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Recorremos a Ti, grande Criador, porque reconhecemos não ter outro lugar, não ter outra pessoa, não existir nada mais no mundo onde possamos encontrar guarida. Estamos diante de Ti porque sabemos que Tu és o único. E como mortais, não poderíamos procurar outra pessoa senão Deus manifestado no dia em que vivemos. Ajuda a Sua igreja, abençoa-nos enquanto pregamos, que o povo seja abençoado para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O mesmo sinal do Messias. Vamos meditar um pouco nesta escritura e a gente tem que pensar: o Messias, o sinal messiânico é que ele é aquele que manifesta a palavra de Deus em seu dia. A palavra de Deus é uma discernidora de pensamentos. E o Messias é o ungido. É aquele que é ungido com a palavra daquele dia que estamos vivendo. Nós temos a promessa na Bíblia, podemos dizer que temos muitos Messias, muitos ungidos, mas nós temos a promessa na Bíblia de dois Messias. Um Messias para os judeus e um Messias para os gentios. A manifestação do Messias sempre é um profeta. Se você quer conhecer o Messias, você ouvirá um homem que fala a sua vida. Um homem que revela Deus para você. Nas duas ocasiões, o Messias está revelando Deus. Numa ocasião, ele revela Deus aos judeus, Jesus Cristo mesmo. Noutra ocasião, que foi nos Estados Unidos, no entardecer, ele revelou Deus aos gentios. No nosso tempo, nós somos aquela igreja, aquele povo submisso àquela mensagem que foi revelada. Se você notar, quando o Messias veio, ele era um profeta. Então você tem que saber, o Messias é um profeta. O Messias não é um teólogo. O Messias não é um grande erudito, conhecedor da Bíblia. O Messias é um profeta. Pedro reconheceu porque ele era profeta. A samaritana, que era médio, judeu e gentil, reconheceu porque ele era profeta. Ele falou a vida das pessoas. Ele disse o que elas passavam, o que elas pensavam, o que elas viviam, e até mesmo seus casamentos escondidos, que a mulher lá no poço, ela nem pensava que tinha um homem ali
que conhecia sua vida pregressa, ela podia pensar que está tudo escondido. E ele conversou um minutinho com ela, já para revelar o pecado dela, diz: vai, chama seu marido e vem cá. Agora, ela era consciente, era uma mulher consciente. Não tenho marido. Ela nunca teve marido. Se ela diz não tenho marido, porque não tinha. E Jesus mostrou para ela: você disse a verdade. Disseste bem, porque já tiveste 5. E com quem você vive agora não é o seu marido. A gente tem pensado na samaritana, naquele tempo, parece como uma destruidora de lar. Porque tem mulher que é própria para destruir lar. Tem mulher que é sábia, ela edifica sua casa. Mas tem a mulher tola que com a sua própria mão derruba. Ela tem de tudo. Então a mulher tem de tudo na mão, tem um bom marido, tem um bom crente, e a si mesmo ela derruba o lar, porque ela é uma tola. Mas a sábia sempre edifica o seu lar. E a samaritana, pelo que vemos na Bíblia, uma mulher que passa por 5 homens, está vivendo com o 6º, ela não tem muita chance. Se não tivesse uma palavra encarnada naquele dia, ela ia para o inferno. Ela estava perdida. Porque a bênção de cada um de nós é revelada na manifestação da palavra em carne no nosso dia. Quando a palavra se faz carne, a misericórdia não está no céu, ela está na terra. Porque a palavra que se fez carne, a palavra vem do céu, e ela se faz carne. Então a misericórdia não está lá em cima. Você não precisa ficar gritando pela misericórdia. É só você achar onde ela está. É você encontrar onde está a misericórdia. Eu sempre tenho dito, se naquele tempo do irmão Branham, se a gente tivesse uma idade suficiente, capacidade, meios financeiros, a gente correria para os Estados Unidos. Porque homem com sinal como William Branham teve, nunca teve na terra depois de Jesus. E este veio e teve mais do que Jesus ainda. Então, como a gente não podia ir em Nazaré, em Jerusalém, no tempo de Jesus, porque nós nascemos agora, então nós poderíamos ir nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos tinha a sua manifestação para o seu dia, que não era a mesma para o nosso dia no Brasil. Então tudo isso você tem que balancear. Eu tinha vontade de estar lá com o irmão Branham. E quando você vê ele discernir os pensamentos, as intenções do coração, que a palavra nele fazendo aquilo, dá até medo. Fala: não, eu não vou chegar perto dele, não. Porque tem alguma coisa que é chegar lá e ele já vai falar. Então você já fica até com medo. A mulher conversou com ele porque ela não sabia. Se ela soubesse: esse homem vai revelar a minha vida, ela já dava no pé com vaso e tudo. Mas uma coisa boa, Jesus pregou para ela, revelou sua vida, não na presença dos outros. Tem hora que o eleito, Deus só fala com ele. Deus põe até a sua igreja de lado, sua igreja ministerial, seus ministros, seus obreiros, seus apóstolos, vamos dizer ali, seus discípulos, coloca de lado, vai buscar alimento, para ele conversar com aquela mulher. Alguém podia ficar em dúvida, porque o mestre quer ficar sozinho? Vai orar? Outra vez ele vai orar? Mas era hora de uma semente predestinada a chegar no poço de Sicar. Então, ele tinha que estar a sós. Esse é o tipo de homem que Deus deseja.
Nem todo homem pode ficar a sós com uma mulher. Ele tem que ter uma unção para aquela hora, um ministério para aquele momento. Eu vejo isso em Jesus, eu vejo isso nos mensageiros de Josué a Jericó. Como que aqueles rapazes podiam entrar dentro da casa de uma prostituta? Eles tinham a mensagem daquela hora. Todos os homens entravam naquela casa para sexo. Aqueles dois entrou para salvação. A coisa mudou. Então tem homem que não pode conversar com uma mulher a sós porque ele só pensa em sexo. A mente dele já está envolta em sexo e não pode conversar com ela, não pode nem semear a mensagem. E não me diga que você é diferente. Tem que ter a manifestação do dia. Senão você não vai fazer isso, que você vai cair. Eu vou fazer como Jesus, eu vou fazer como os dois mensageiros a Jericó. Você pode ficar quieto. Deixa a mensagem do dia resolver o problema das pessoas. Não tente um homem fazer isso. Deus almeja ter um homem desse jeito. O profeta diz: um homem que ele possa confiar. Mas é difícil um homem você confiar nele. Os reis confiavam nos seus eunucos, porque o eunuco não tem relacionamento com mulher. Ele é eunuco de nascença. Então ele não tem relacionamento sexual com a rainha. Então o rei podia deixar o eunuco tomar conta, mas ele não deixava um homem sadio tomar conta da rainha. Ele tinha que ser eunuco. Ele não procriava, ele não tinha condições de manifestar a vida sexual. Não é só não ter semente, não. Então nós vemos que Deus sempre ele quer encontrar um homem da hora, porque Deus sempre tem um povo naquela hora. Eu preguei uma mensagem há muito tempo, o homem e o povo da hora, lá no início. Mas Deus tem o homem e tem o povo. Deus teve Jesus e teve o povo. Deus teve Brana e teve o povo. Agora, depois de Jesus vem a igreja. Depois de Brana vem a igreja. Mas você não pode falhar em ver o mesmo sinal messiânico que operou entre os judeus e com maior proporção, poder, revelação, operou entre os gentios. Se os judeus, no ano 70, pagaram pela rejeição do Messias, lá no ano 30, você pensa bem o que os Estados Unidos têm que pagar pela rejeição do outro Messias. Deus outra vez. Então você vai encontrar que o Messias é um profeta. Eu quero passar por isso porque as pessoas ficam dando vazão a teólogos. O Messias é profeta, o Messias não é teólogo. Eu não quero estar atrás de teólogo, eu quero estar atrás de profeta. E não é esse espírito de profeta que tem na igreja, que a pessoa não pode ter uma coceirinha na garganta, diz que Deus falou comigo. Tinha que se envergonhar. Deus falou comigo, eles não sabem o nome do Pai. O outro Deus falou comigo, não sabe nem que o Cordeiro saiu do trono. Deus falou comigo, não sabe o novo nome. Quer dizer, Deus está muito longe de você. Está muito longe, a pessoa não consegue ver. Deus falou comigo e o Pai e o Filho são dois. Deus nunca falou com você. Só o eleito pode perceber o sinal de Deus naquele dia. E passando por estes sinais, termina com o nosso sinal. Se nós temos o sinal de Messias para Jesus, temos o sinal de Messias para Brana, mas nós não temos sinal de Messias hoje para um homem, para mim, não tem sinal de Messias. O que nós temos o sinal agora é para o povo, a igreja, a esposa de Cristo. O ministério
é o mesmo. Jesus teve um ministério, semeou na igreja através do Pentecostes. Branham teve um ministério, semeou na igreja através dos trovões. O Pentecostes naquele dia eles não conheciam. O profeta Isaías havia profetizado que por outras línguas, por lábios gaguejantes, no capítulo 28 de Isaías, ele diz que falaria aquele povo. Para nós também Deus prometeu que nos dias da voz do sétimo anjo, ele revelaria o que ele não revelou para ninguém. Você tem uma revelação no ministério deste Messias aos gentios que nunca tiveram os homens anteriores. O irmão Branham tinha vontade de ser um profeta igual o povo do Velho Testamento. Ele fala isso na mensagem. Eu queria parecer com eles, queria ser igual a eles. Deus chamou o irmão Branham e diz: eu nunca te chamei para ser igual a eles. É outra coisa. Aí nós também queremos ser igual aos outros. Nós queremos ser igual às outras igrejas. Nós queremos ser igual aos outros pregadores. Nós queremos ser igual àqueles que transmitem uma mensagem mais fácil, uma mensagem que o povo possa acatar melhor. Nós queremos ser, mas Deus não nos levantou para isso. Nós não viemos para isso. Nós queremos ajuntar gente, mas Deus não nos levantou para isso. A mensagem do profeta, o que ela faz? Ela seleciona. Não vai ajuntando muita gente, não. Vai selecionando. Ela seleciona as pessoas. É como pescar e selecionar os peixes. Os bons você leva para casa, os que não prestam você joga na lagoa outra vez. Deixa eles aí para o mundo, deixa eles para a interpretação dos homens. Mas o que é eleito, traga para a palavra, leva para casa, leva para a mensagem. Então a gente tem que ter a mente tranquila e uma revelação para poder ver o ministério de Deus, que é o mesmo Messias no tempo em que vivemos. Olha aqui, deixa eu começar aqui. 187, quem é este Melquisedeque? Agora está prometido que nestes últimos dias, este mesmo Cristo voltaria aqui e se revelaria como Filho do Homem. Eu fico pensando, por que o povo da mensagem não pode ver isso? Eles pensam que Jesus voltando aqui seria aquele mesmo Jesus e eles teriam que olhar nele e ser como o Henri Cristo. Não é assim não. Ele se revelaria como Filho do Homem. Isso quer dizer, nos últimos dias, no tempo dos gentios, Deus se revelaria como um profeta. Foi a promessa dele. Por quê? Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Se ele deixou que esses judeus passassem e lhes deu esse sinal do Messias, e então vem ao fim dos ensinos dos gentios e deixa que eles apenas entrem sobre teologia, ele seria injusto. Que se Deus, para falar com os judeus, Deus veio como profeta, e agora com os gentios, ele deixasse passar, não mandasse profeta para os gentios e falasse através dos teólogos que já existiam, então Deus seria injusto. Se ele usou o profeta, que era o Messias para o tempo dos judeus, ele teria que fazer o mesmo aqui, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem que fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo, e ele tem prometido em Malaquias 4 e todas as diferentes escrituras que nos últimos dias a igreja estaria colocada exatamente como está hoje e como estaria o mundo. E aí ele começa a mostrar a qualidade do mundo e dos homens. 188, quem é esse Melquisedeque? Olha o mundo hoje, olha a condição sodomita, olha os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão tendo lugar.
Olhe a igreja na confusão que ela está de Babilônia. Agora, Babilônia é confusão, mas Babilônia não está só na igreja católica. Quando o povo de Wesley rejeitou a mensagem pentecostal, eles ficaram em confusão. Quando o povo pentecostal rejeitou a mensagem de Brano, do Elias, eles ficaram em Babilônia. Quando o povo da primeira e segunda etapa rejeitou a terceira etapa do irmão Brana, eles ficaram em confusão outra vez. Isso é Babilônia. As pessoas estão em confusão, estão em Babilônia e não estão percebendo. A confusão está ali. Elas não sabem mais o que crer. Deus mandou um profeta, mas o povo da primeira e segunda etapa diz: olha, a gente não sabe o que são os trovões, e o novo nome também não. Então Deus não mandou profeta para vocês. Deus deve ter mandado teólogo para vocês. Para nós ele mandou profeta. Por que vocês têm teólogo? Porque vocês não creem em Deus. Então Deus não pode mandar uma coisa para vocês que vocês não creem. Ele deixa você ter o que você crê, porque isso é o que ele diz ao salmista: Deus dá o que deseja o teu coração. Se o seu coração deseja o mundo, não pense que Deus vai ficar cortando lá na frente. Não vai para o mundo, não. Se o coração deseja, você vai para lá. Se o seu coração vai bem com a primeira e segunda etapa, não preocupe com o que eu estou pregando, é melhor mais. Pare de ouvir. O seu coração já está convencido que a primeira e segunda etapa tem tudo? Mesmo que você não sabe de selos, não sabe de trovões, não sabe o novo nome e nem quer saber, e tem raiva de quem sabe? Então deixa isso de lado. Mas o William Branham diz: sabe para quem é esta mensagem? É para o povo ao qual eu fui enviado. Primeiro selo, 26 a 28. A antiga tradução. É para isso, é para mim isso daqui, é para você. Nós queremos pôr todo mundo para dentro e Deus está jogando de dentro para fora. Nós queremos agregar e Deus está selecionando. E tem hora que nós mesmos achamos que nós não estamos fazendo o trabalho que precisa fazer. O trabalho que tem que ser feito hoje, esse trabalho, eu já disse, é só comer o livrinho, gente. Ah, eu tenho que ter um sinal do Messias hoje. Se tiver o sinal do Messias hoje, alguém tem que ser Messias. E para ter o sinal do Messias, tem que ter um profeta. Não pode ter o sinal messiânico sem que haja um profeta, porque esse é o sinal do Messias. Ele é profeta, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu porvir. Ele pode te alertar. Olha a igreja na confusão que ela está da Babilônia. Irmãos, eu tenho descansado. Faz 12 anos que eu estou descansando. Eu estou descansando. Descansando naquilo que eu creio. Se você crê, mas você tem que ter descanso. Se você não tem descanso, procura ter, porque essa mensagem dá descanso. É descanso para a sua alma. O seu corpo vai ficar aflito, você vai ter problema, você vai ter tentação, vai continuar vivendo, mas você tem um descanso. Descansa, Ruth. É isso que Boaz falou? Descansa, Ruth. Não te preocupes. Descanse. Igreja, descanse. Obreiros, descanse. Cantores, músicos, descanse. Você não tem que se preocupar, você tem que comer o livrinho. O que uma mulher que tem tudo dentro de casa, o marido traz o pão, o marido traz uma roupinha, nem se for por ano. Não, pastor, eu não quero não. Por isso que eu trabalho. Mulher diz, por isso que eu trabalho. E quando ela trabalha, a maioria das vezes só dá para ela. E tem hora que se você der o salário dela para ela e fizer um pacto com ela, olha, você trabalha, usa seu salário, não me peça mais nada.
porque ela ainda vai te pedir emprestado o ano inteiro. Ela acaba com o salário dela e entra no seu. É só deixar ela fazer isso daí. A mulher que não tem uma experiência com Deus, a mulher que não tem experiência com Deus é uma mulher iludida com o mundo. O homem que não tem uma experiência com Deus, ele é iludido com o mundo. Outra coisa não serve para ela, para ele. A igreja que não tem uma experiência com Deus, ela é iludida com o mundo, com a política, que os outros vê o que ela é. Ela quer ser grande, ela quer se mostrar, ela quer aparecer. O que uma mulher casada quer se mostrar mais? Se ela deseja sempre se mostrar, desde solteira, e casa e deseja se mostrar, ela é uma prostituta. Ela está casada, mas ela está adulterando. Se ele está casado e não satisfaz com a mulher dele, ele é um adúltero. Se ele precisa de outras mulheres, ele é um adúltero. Agora, Cristo está bem com sua igreja. Cristo ama a sua igreja. A igreja tem que estar bem com Cristo. Então, Cristo quer ver hoje um povo que crê nessa revelação, que descansa. Você fala para ele: Jesus, eu quero fazer um grande trabalho. Ele diz: o que eu falei para você fazer em Apocalipse 10, 8 a 11? O Senhor mandou comer um livrinho. E o que você quer mais? Eu quero trabalhar. Vai comer. Eu já pus o alimento para você. Vai comer. Mas nossa preocupação é: não, só isso não dá. Só isso não está bom. Eu quero fazer mais alguma coisa. Eu quero fazer mais um trabalho. Não, eu quero comer. Alguém diz: por isso eles é barrigudo. Mas é a palavra. Agora também eu quero comer. O que eu tenho na Bíblia, se o ministério messiânico é um profeta na terra, e ele conhece o seu presente, o seu passado, o seu porvir, então qual o meu ministério? Meu ministério já é ver que tudo aquilo aconteceu. Sabe o que é conhecer selos, trovões, novo nome, sétimo selo revelado, terceira puxada? Sabe o que é isso? Isso aqui é um armazém cheio. Ah, eu tenho que ir lá no armazém do... Não, vai ali, está ali, ó. Você não tem que buscar na igreja do vizinho, na casa do vizinho. Está aí na sua casa, vai ali, ó. Está no armazém. Deus armazenou para nós e falou para o irmão Brana para ele gravar as pregações, porque aquilo ali eram colocadas em barris e futuramente ia servir. É o que serviu para nós. Nós tiramos, vamos lá no fundo do baú. 7 selos, 7 trovões, novo nome, ficou escondido no fundo do baú. Mas a esposa de Cristo foi lá no fundo, diz: é para comer. Então, mas aqui em cima não tem comida mais, primeira e segunda etapa não me alimenta mais. Isso daí já virou o mundo. Olha como que está, eu estou precisando de algo melhor. Irmão Brana disse: se aquilo que ele me falou em 1933 for tudo, senhor, a mensagem acabou. 1962 ele diz: a mensagem acabou. Pondo-nos ao lado de Jesus, 56 em diante. Ele diz: a mensagem já acabou. Se for aquilo, já acabou. Mas nós temos 3 processos. Eu estava marcando aqui, talvez o meu tempo eu tenho que ir. Quero acabar logo. Está muito quente, isso é sofredor para vocês. Para mim não, eu só sofro depois que eu paro. Que aí você começa a sentir a reação, né? Mas, enquanto você está pregando, está tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus, nós somos novinhos. Bom, eu sou novinho, tenho 12 anos. Eu nasci de novo da mensagem no ano 2000. 12 anos, eu estou um perigo para ser um adolescente, fazer arte. 12 anos, começa a dar trabalho para o pai. Começa a querer mostrar que já tem uma vozinha grossa. Começou a empenujar.
E ela também faz a mesma coisa. Quando começa a aparecer o costume dela, mensal, ela acha que é tudo. Ela não sabe que aquilo vai dar um problemão, uma dor de cabeça para ela. Aí ela começa a falar mais do que a mãe, quer saber mais do que a mãe, o rapazinho quer saber mais do que o pai. Um garnizé. Amém, amém. Deus te ajude. Deixa eu prosseguir aqui, senão eu não chego lá. A semente real de Abraão. Onde está o seu sinal? É o parágrafo 189. Quem é esse? Melquisedeque. Ele diz, como foi nos dias de Sodoma, que Deus desceu e se manifestou em carne humana. Eu quero que você grava isso. Como foi nos dias de Sodoma, que Deus desceu e manifestou em carne humana. Grave a palavra, Deus desceu. Se ele desceu, ele não está lá. O irmão Branco diz assim, Deus nunca deixou a terra. A pessoa olha bastante para o céu, mas Deus nunca deixou a terra, diz o profeta. Ele está aqui num profeta, ele sai do profeta, fica no povo. Sempre tem uma manifestação aqui embaixo. Você quer procurar o Deus longe, lá em cima, gritar. Isso é Baal. É os que criam Baal que oravam alto, que gritavam, responde-nos, Baal. Recortavam seus corpos. Responda-nos. E o Elias passava, grite mais alto, quem sabe ele está pescando, atendendo a algum necessitado. Grite mais. O espírito de Elias é crítico. Grite, porque se o seu Deus não responder com essa gritaria, tudo daqui a pouco vocês vão ver. O silêncio que fez. Fez o silêncio e pôs aqueles obreiros trabalhar tudo para ele. Ele era sozinho mesmo. Ele falou, quem derrubou a lenha foi vocês. Ajunta. Faz o altar direitinho. Vocês que derrubou? Vocês orou, não vem fogo. Então faz um buraco em volta desse altar. Pois eles trabalharam. Eu creio que a hora que chegou, na hora da morte daqueles rapazes, eles já estavam frouxos, cansadíssimos. Pois eles trabalharam. Agora, tá bom, né, profeta? Não, agora cada um pega um balde, vai buscar água e enche essa vala. Enche d'água. E aí eles podiam dizer, conversando um com o outro, a hora que ia buscar água. Nosso Deus não respondeu nem com lenha seca. Você acha que o dele vai responder? E depois que encheu, molhe essa lenha. Confiança. A coisa parece estar tudo errado. Tudo contrário. Isso aí vai pegar fogo, filho. Você não sabe que isso pega fogo? Amém? Eu esqueci que H2O vai explodir. O mar vai explodir. O mar vai explodir. Então, Elias fez uma simples oração. Você sabe que não é muita oração, gente. Você tem que crer. Não é muita oração. A oração foi para o Baal, que não respondia, e os seus obreiros, seus profetas, gritando e nada acontecia. Mas Elias não, depois que eles molharam o altar, ajeitaram a lenha, molharam o altar, Elias, agora eu vou falar com meu Deus. Andou um pouquinho assim, e diz, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra-me hoje que eu sou o seu servo e tu és o meu Deus. Ele estava acabando de orar, o fogo desceu. A hora que eles olharam assim, era fogo na lenha, comendo tudo, e disse que depois passou e lambeu o resto do remo. Ficou tudo sequinho. E agora o que vocês vão fazer? Seu Deus não respondeu, o meu respondeu. Bom, então agora vamos ali para a beira do vale. Sacou da espada e matou 400 profetas de Baal. Você põe eles em teste. Esse Deus não responde. Você pode orar o quanto você quiser, que você não sabe que o cordeiro saiu do trono. Você pode orar, não pega fogo. Deus não te responde.
Você pode orar que você nunca vai conseguir dizer que o 7º selo foi Brana. Pode orar o quanto você quiser, pule, grite. Você nunca vai conseguir ver que o novo nome é Brana. Mas deixa a esposa de Cristo fazer uma oração hoje. Ele vai te mostrar. Nós temos parágrafo para mostrar trovões revelados, 7º selo ser William Brana e o novo nome ser Brana. Já saímos do 6. Eu pulei isso aqui. Saímos do 6. Deus fez o homem no 6º dia e veio o profeta Gran, me perdoe, o mensageiro Gran no 6º dia, que era o 6º. E Deus ficou no 7º. Aí vem Brana, o 7º, e a coisa resolve. Deus resolve o nosso problema. Amém? O nosso problema hoje não é dinheiro. Nosso problema não é nem saúde. Nosso problema não é nem viver muito. Nosso problema é ser revelado. Se perguntar para Rete hoje, o que você quer? Eu quero essa segurança dessa revelação até que eu saia daqui. Até que eu seja raptado. Mas se pegar um outro e dizer, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. A Rete Urim, ela diz, não, eu quero a salvação dos meus filhos. Eu quero a segurança de que isso daqui não vai sair de mim. Eu sei que isso daqui é verdade, não deixa eu perder isso daqui. Amém? Amém. Mais um tempinho, por favor. Ele disse que Deus desceu e se manifestou em carne humana. Eu dei uma paradinha só para te dar os versículos. Quando Deus desceu em carne humana. Você fala, Jesus Cristo, Deus desceu em carne humana. Não, mas eu tenho que Deus desceu em carne humana em William Brana. E eu tenho Apocalipse 10, 1. Nos dias da voz do anjo forte, desceu do céu e se materializou. O profeta diz que ele veio descendo e pôs um pé no mar, pé direito no mar e o esquerdo na terra. Isso está mostrando, ele se tornou um homem entre gentes. Águas são gentes, povos, nações e línguas, e terra é homem. Deus se tornou homem. Deus desceu do céu, Apocalipse 10, 1. Deus desceu do céu, 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele desceu do céu. Ele não vai descer do céu mais. Você sabe que agora ele não vai descer, ele vai subir. Deus desceu do céu para preparar um povo na terra para subir com este povo para o céu. Ele está fazendo isso, a mensagem está fazendo isso, está te conquistando na terra para te levar para o céu. Aleluia. E disse, o que Sara estava pensando em seu coração, atrás na tenda, atrás dele, e o último sinal antes que o mundo gentil fosse destruído por fogo. E a igreja tem seu último sinal. E a igreja tem seu último sinal antes que todo mundo seja destruído. Este reino gentílico será destruído pelo fogo e a ira de Deus. Creem vocês nisso? Esse Melquisedeque foi carne, se apresentou em um corpo humano. Esse Melquisedeque veio em carne, se apresentou num corpo humano. Ele era Jesus Cristo. Aquele Melquisedeque agora é Jesus Cristo. Aquele Melquisedeque agora é uma coluna de fogo em Atos 9, falando com Saulo no caminho de Damasco. Aquele Melquisedeque é Brana. Aquele Melquisedeque está na esposa hoje. Você sabe que o marido entra na mulher. Não é a mulher que entra no marido, é o marido que entra na mulher. É Cristo que entra na igreja. Aleluia. Como isso é bom. Esse Melquisedeque foi carne, se apresentou em um corpo humano, e então mais tarde ele se fez carne. E agora, nesta noite, ele é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. O creem vocês? Vocês notaram o que ele estava perguntando para o povo dos Estados Unidos?
Então, aquele Melquisedeque foi carne, se apresentou em um corpo humano. E então, mais tarde, ele se fez carne, que era em Jesus Cristo. Quando ele se apresentou num corpo humano, ele veio e apresentou para Abraão, lá debaixo do carvalho. E agora, ele diz, e agora, nesta noite, ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. O creio vocês, ó Estados Unidos, eu creio nisso. Eu não vivi naqueles dias, eu creio nisso e mais do que isso ainda. Porque eu creio nisso, que ele é o mesmo até os dias de Brana, mas eu creio que ele é o mesmo até hoje. Quem é esse Melquisedeque? Então, o que é o mesmo ontem? Glória a Deus, ele se encontrou com Abraão. Que classe de sinal executou ele? Então, quando ele se fez carne, ele disse que haveria de repetir-se outra vez antes do tempo do fim. Crê nisso? Eu creio. É o irmão Brana dizendo isso. Ele pergunta e diz, eu creio. O irmão Brana estava certo, só que ele não podia falar. Ele não podia falar para eles, sou eu. Esse ministério, porque filho do homem é Cristo, mas se ele é profeta, então ele é Brana, ele é homem, ele não é apenas um Cristo, ele não é apenas um Cristo espiritual, ele é um homem, onde esse Cristo entra, onde esse Cristo opera, ele é um homem, ele não é um teólogo, ele é um homem. Vocês estão embabacados com essa doutrina de teólogo. Vocês deveriam saber que Deus nunca falou por teólogo. Diz William Brana que o teólogo confunde o povo. É assim diz o Senhor. Mas Deus esclarece o povo. O profeta esclarece o povo. Amém, eu tenho que terminar. Tem muita coisa boa, né? 210. Quantos alguma vez tem visto a fotografia dessa luz? Tem a luz aí para mostrar? Acho que não tem, né? Quantos têm visto a fotografia dessa luz? A coluna de fogo na cabeça do profeta. Está por todas as partes do país, em todas as partes. A ciência a tem tomado e tem examinado em todas as partes. Escuta, só esse pedacinho. Agora, ele está aqui mesmo agora. O mesmo que disse de casamento e divórcio. O mesmo que estava sobre a montanha e sacudiu os montes ali atrás. Falou de casamento. Ele deu uma contagem regressiva. Irmão Brana aqui fez uma contagem regressiva. Ele não começou de 33 para 63. Ele começou de 65, 63 e 33. É uma contagem regressiva. Ele está dizendo aqui, ó, escuta bem. Agora, ele está aqui mesmo agora, o mesmo que disse de casamento e divórcio. Isso foi em 65. O mesmo que estava sobre a montanha e sacudiu os montes ali atrás. Foi 63. O mesmo que estava aqui embaixo do rio em 33. Eu tenho te enviado com um dom para este mundo. Nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo. Olha, não é nem pensar, nem fazer o povo crer que nós prestamos. Não, nós devemos tirar isso de mente. Mas eu queria que as pessoas entendessem que, originalmente, de uma forma objetiva, bíblica, Deus não pode usar um homem que fuma ou que beba ou que adultera. Hoje, como um verdadeiro, ele não pode usar. Se o indivíduo diz que é verdadeiro, que ele tem a mensagem, então ele tem que ter a mesma vida que Deus exigiu do irmão Brana, para poder exercer o ministério que Deus escolheu para o irmão Brana e escondeu dele toda a sua vida e só mostrou em 3 anos, 63 a 65. Mas quando ele era um menino com 7 anos, Deus já falou para ele, nunca bebas, nem fumes. Agora, Brana era da família de bêbado. Charles Brana bebia, tinha lambique.
Agora, se Charles Brana bebia, Deus diz para ele: nunca bebas. Para o filho de Charles, nunca beba. Fumava. A família estava ali tudo envolta a isso. Deus diz para Brana: nunca fumes. Podia ter gente na família que viesse adulterar, mas Deus chamou William Branham e disse: nunca desonre o teu corpo. O adultério, a prostituição. Prostituição quando é solteiro. O adultério é quando você é casado. Então, a prostituição, o adultério, a fornicação é pecado. Então, como que Deus pode usar? Se Deus vai usar para este ministério, para poder difundir a mensagem, o homem na prostituição, o homem no adultério, Deus vai usar ele para difundir esta mensagem, então para que ele pediu isso de Branham? Ele pediu de William Branham porque ele tinha uma mensagem para anunciar através de William Branham que tinha muita gente boa que não fumava, que não bebia, que não adulterava, mas que não dava lugar para Deus operar a sua palavra. A mesma coisa eu creio que é hoje. Tem muita gente que não bebe, que não fuma, que não adultera aí fora, mas não dá lugar para essa mensagem, não dá lugar para a revelação, não dá lugar para o Cordeiro que saiu do trono, não dá lugar. Essa é a mensagem do dia. É isso que William Branham ouviu Deus falar: eu vou te usar no final da sua vida, vou te usar quando fores mais velho. Ele passou a sua juventude tendo muitas oportunidades, mas ele era um moço de confiança. Nós já lemos a história da vida dele. Ele era um moço de confiança que ele podia levar as moças em casa. Hoje não é qualquer rapaz que você vê: leva minha filha lá em casa. E o problema é que se ele for feio, ela ainda pode se livrar. Mas se for bonito é perigoso, ela agarra ele também. O que aconteceu no tempo do irmão Branham é que o irmão Branham ia levar as moças, e ele conta na sua mensagem: quando uma delas se tornava leviana, eu chamava o pai dela e dizia: não vou levar mais a sua filha, porque ela teve um pouquinho de vida leviana no espaço que eu fui a levar para a igreja ou da igreja em casa. É uma liberdade que a rapaziada precisa ter, não é? Rapaz, não os que namoram tem que tomar cuidado. Os que namoram tem que tomar cuidado para poder chegar no altar. E daqui para frente eu pediria para vocês me isentar dos vossos casamentos e divórcio. Me isentar, me deixa em paz. Nenhuma oração, pastor, no dia do casamento, nenhuma oração. Case você. Cumpra o que você tem que cumprir. Tome responsabilidade só sobre você. Certo? E aqueles que já casaram e divorciaram, qualquer dia eu posso fazer uma oração por vocês. Ah, mas que diferença tem, pastor? É que você escuta a mensagem a vida inteira e ainda faz a coisa errada agora. Então, me isenta disso. Me deixa de lado. Eu tenho dito para os irmãos: eu vou ainda fazer uma oração. O juiz de paz vai lá, faz o casamento, e eu vou lá fazer uma oração no final. Eu estou pedindo agora para me isentar até dessa oração. Certo? Tome toda a carga você. Aquilo ali é seu. Você fez. Você sabe o que você fez. Então você leva para casa. Casou uma vez, casou duas, casou três. Tem gente que já casou 5 vezes aí. Eu já ouvi de gente que está com uma 6ª mulher. Está parecendo a prostituta. Está parecendo a samaritana. O samaritano agora. Espera lá. Cada um faça a sua oração. Vai ao cartório, faz o seu casamento. O juiz de paz de casa. Você quer ver? Eu vou te mostrar em um ponto que você pode me apresentar a mensagem de que eu estou errado. Certo? Irmão Branham fizeram uma pergunta para ele, na mensagem Perguntas e Respostas, e perguntaram para ele: irmão Branham, fomos casados pelo juiz de paz, fizemos isto certo? Ele disse: não.
o casamento é feito pela igreja. Agora você pega outro. O meu irmão, diz Mombrana, o meu irmão teve um problema de casamento. Ele veio e me disse se eu faria o casamento. Ele disse também não. Billy Paul, que casou, e de mocinho, ele só saiu com a moça, fugiu com a moça, não deu atenção ao conselho do pai, da mãe, não deu conselho de ninguém. Eu não vou ouvir ninguém uma hora dessa. Então Billy Paul não ouviu o papai, porque ele não tinha mãe. Não ouviu o papai, a mãe era a esposa do irmão Brano agora, a segunda esposa. Mas ele não ouviu ninguém. Fugiu com a moça. Aí mais tarde, ele casou com a irmã Lois e perguntou, ia casar, e papai, o senhor faz meu casamento? Ele diz, não. Ele diz, é o meu filho. Então, eu acho que a gente precisa entender essas coisas. O verdadeiro casamento não é pelo juiz de paz. Nós que cremos que é pelo juiz de paz. Vai lá, você faz, porque todo mundo, a sociedade, está envolta a isso. Hoje não está nem envolto em casamento mais, porque não tem nem essas perguntas mais, não existe mais nada disso. Até que a morte separa. Não tem isso mais não. O casamento hoje não tem isso mais não. Você procura escutar direitinho, fala muita coisa bonita, mas até que a morte separa, já caiu. Porque tudo já mudou. Sabe que não vão até a morte, que não vão esperar a morte separar. É quando aquele homem se esfriar com aquela mulher se esfriar com aquele homem e encontrar um a outro ou um outro. Então você vai ver, o amor já morreu faz tempo. Por isso cada homem atenda a sua mulher da maneira correta e justa. Cada mulher atenda seu marido, mesmo que ele seja um incrédulo. Atenda-o, porque você, mesmo uma crente, vai ser julgada lá no final como uma que não atuou correto com o marido. Entre marido e mulher, você não tem que estabelecer normas da igreja. Simplesmente o que é correto, o que um ser humano correto você pode exigir dentro do ser humano correto, mas você não pode já colocar normas de igreja, querer uma vida santificada, marido e mulher. O marido nem crente é. Ela tem que servir o marido, esse marido tem que servir a mulher. Nós estamos nos dias de casamento e divórcio, nós estamos nos dias de insatisfação conjugal, estamos vivendo nesses dias, e as pessoas, hoje o sexo está nas pessoas mais velhas. Você não pensa que é aqueles novinhos que dão problema, não, os velhos, cabeça branca. Tem velho estuprador aí de 70, 80 anos. Então a questão é de cada um tomar a sua responsabilidade, cuidar. Mas o que tem a ver isso com o Messias? Deixa me ver aqui agora. O que tem a ver isso? É o Messias do dia hoje. Nós temos que saber o que Satanás está fazendo, está trabalhando, e você então alimenta seu marido, alimenta sua mulher, que não precisa procurar nada lá fora. Dê um alimento aí dentro de casa, alimenta dentro de casa. Se tem alimento natural, porque se precisa de alimento natural, também tem o sexual, porque você precisa disso dentro do lar. Tem que haver isso daí. Conta a sua natureza um para o outro, a mulher para o marido para a mulher, mostre, exponha sua natureza, para que nenhum vá ao pecado, para que nenhum vá lá fora se satisfazer com as coisas lá de fora, quando você tem liberdade dentro da Bíblia de ter uma mulher, ter um marido e satisfazer seus desejos dentro de casa, porque a Bíblia diz, o seu desejo, mulher, é para seu marido. As mulheres parecem que não falam nada, quietinho. O seu desejo, mulher, é para o seu marido. Na verdade, hoje o problema está atacando mais a cabeça dos homens, tem mais homens atrapalhados também nisso, porque muitas vezes as mulheres se tornam mais frígidas e os homens, eles estão dependendo, e a mulher não satisfaz, não tem o que entregar. Tem tudo dentro de casa, tem de tudo. Já são casados, têm a liberdade de viver um para o outro e não conseguem. Você pensa que Cristo não quer ter esse ato conosco?
Não sei se vocês entendem casamento e divórcio, 211, 213, que o irmão Brena diz que o próprio Jesus deixou Laodiceia, colocou ela de lado, arrumou outra, porque eles não quiseram ter um ato sexual profundo, espiritual, que é a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Eles não quiseram, Deus deixou eles. Agora eu vou te dizer, Deus deixou o povo da mensagem, Deus deixou o povo do Centro-Oeste, Deus deixou o povo do Brasil, Deus deixou o povo do mundo. Ele deixou, porque eles rejeitam a mensagem do dia, eles rejeitam o ato sexual, espiritual, profundo. Qual é esse profundo? Profundo é a revelação de selos, de trovões, de novo nome. Eles rejeitam, o irmão Brana pregou isso daí, que Deus deixou a igreja por isso. Mas Ele não nos deixou, então eu posso manter um contato com Jesus, um contato com a palavra, neste ato profundo de falar, a revelação do novo nome é branca. Isso daí é um ato sexual espiritual. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem dado a cada um de nós. O Senhor manifestou o casamento e divórcio. O Senhor manifestou em 65, em 63, o Senhor revelou os selos. Em 33, o Senhor estava comissionando o seu profeta. Estamos agradecidos por isso, Pai, porque a mensagem foi atingindo o seu apogeu. A mensagem chegou a ser completa. Estamos agradecidos. A mensagem chegou à perfeição. Quando o homem chegou à sua perfeição, é porque Deus começou uma evolução de baixo animal até chegar num animal inteligente. E Ele então deu o nome a ele de Adão, um homem inteligente. Mas, Senhor, nesta hora em que vivemos, vemos que o Senhor tem trazido a evolução para a sua igreja. Primeira, segunda etapa, e a terceira etapa, a perfeição. Quando chegou no homem, Senhor, estava a sua perfeição da criação. Quando chegou na revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, estava a perfeição da revelação. Quando o Senhor manifestou no nome BRANHM, o Senhor manifestou na perfeição, no perfeito. É o que o Senhor profeta diz. Deus, ajuda-nos mais, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.